Ao ler o testamento dos meus pais deixando tudo para nosso primo, o filho de verdade deles, parei de pagar suas contas. Semanas depois, mamãe só pediu: transfere o dinheiro da prestação da casa, sem cumprimentos ou papo. Respondi: não é minha casa, nem meu problema. A Bíblia da família estava no colo da mamãe enquanto o advogado lia o testamento. 4 gerações de nomes em tinta azul desbotada na parte interna da capa da frente, e lembro de olhar a 5ª linha, meu nome, apertado sob a caligrafia dos meus pais, escrito com uma caneta claramente diferente da usada nos outros nomes. Enquanto um estranho de terno cinza explicava, com calma jurídica, que a casa onde cresci, o terreno atrás, o caminhão do meu pai e as joias de casamento da minha mãe iriam para minha prima. Não chorei nem discuti naquele escritório. Só sentei fazendo contas. 6 anos pagando a prestação da casa, as contas da casa e a assinatura de vinhos que minha mãe adorava, mas nunca comentou. Quando o advogado fechou a pasta, eu já havia decidido algo que eles só saberiam em 11 dias. Sou John Ferris. Tenho 34 anos, sou solteira e gerenciei projetos de construção de armazéns por 9 anos em uma empresa de logística em Millbrook. Trabalho estável, salário razoável, nada digno de brinde de casamento. Meu primo Daniel, de 36 anos, é filho do irmão mais novo do meu pai, falecido quando Daniel tinha 11 anos. Após isso, meus pais o acolheram tão bem que na adolescência muitos vizinhos pensavam que ele era filho deles, não sobrinho. No início não senti ressentimento, mas depois passei a sentir pelo que aconteceu em seguida. O jeito que minha mãe o apresentava em todo o feriado como se fosse praticamente filho dela. Meu pai exibia a foto do Daniel jogando futebol americano na lareira, mas nenhuma da minha formatura na faculdade comunitária. E eles já disseram mais de uma vez, na frente de visitas, que o Daniel foi quem deu certo. Ainda assim, configurei uma transferência automática 6 anos antes, quando a aposentadoria do meu pai não bastou após um ano ruim no mercado e o remédio de artrite da minha mãe passou a custar cerca de $400 mensais. Prestação da casa, conta de luz, a caixa de vinho favorita da minha mãe, que ela nunca citava. Eu cuidava de tudo silenciosamente, como sempre fiz por eles. Sem anúncio ou agradecimento, só uma transferência recorrente saindo da minha conta todo dia 2, nunca comentada no jantar. Eu dizia pra mim mesma que não importava se eles agradeciam ou não. Eu repeti isso pra mim mesma por 6 anos. Olhando pra trás, havia sinais que eu escolhi não olhar com muita atenção. No verão em que eu tinha 12 anos, Daniel e eu queríamos a mesma bicicleta. Meu pai comprou para ele, pois teve um ano mais difícil, e disse que eu devia me orgulhar de entender, como se entender fosse o objetivo. No calendário da cozinha, minha mãe sempre anotava planos com comida e o nome do Daniel ao lado. O testamento do meu pai precisava ser atualizado há pelo menos 4 anos, de acordo com todas as conversas que já tivemos sobre isso. Sempre adiado com alguma variação de "a gente resolve isso depois, não se preocupe com isso". Eu presumia, como a gente presume sobre as pessoas que nos criaram, que o que quer que eles decidissem no final das contas, pelo menos me incluiria. É uma estupidez peculiar presumir inclusão de quem passou 30 anos mostrando o oposto. Cancelei a transferência 11 dias após a leitura do testamento, numa terça, sentada à mesa da cozinha com a caneca de café em forma de beagle da minha mãe, presente de brincadeira que ela me deu anos atrás e eu guardei por hábito, esfriando à minha frente. Disse a mim mesma que era só uma pausa de uma semana para pensar, sem decisão definida. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Não recebi alerta de pagamento em atraso, pois a conta não era mais minha. Meus pais também não ligaram, o que parecia mais estranho do que se tivessem ligado. Eu conferi meu celular mais vezes do que gostaria de admitir, meio que esperando algum reconhecimento de que o segundo dia do mês tinha passado de forma diferente dessa vez. Mas não houve nenhum. A instituição do financiamento só liga para quem tem o nome no empréstimo, o que nunca foi meu caso. A primeira mensagem chegou 12 dias depois, mais rápido do que imaginei. Transfira o dinheiro da prestação do financiamento. Sem oi, nem perguntar como eu estava. Li a mensagem em pé na cozinha, com o coração disparado, sentindo-o na garganta. Repeti pra mim que devia ser só um erro de agenda deles, aquele tipo de coisa que se resolveria sozinha assim que eu explicasse. Então, a segunda mensagem chegou 4 minutos depois. Daniel disse que você anda fria ultimamente. Tem alguma coisa errada? Aquela frase quebrou uma barreira que eu nem sabia que ainda estava de pé. Anos em segundo lugar, invisível na mesa da família, mantendo tudo funcionando para pessoas que já haviam decidido por escrito, reconhecido em cartório e com testemunhas que eu não pertencia a eles do jeito que Daniel pertencia. Respondi: não é minha casa, não é meu problema. Naquela noite começaram as ligações. Minha mãe ligou, depois meu pai 20 minutos depois, e minha mãe novamente. Ignorei todas. E até de manhã já havia 5 mensagens cada vez mais duras. Você sabe como isso é importante, John. Pare de ser difícil. Isso é família. Isso é inaceitável. Nos ligue de volta. Meses antes eu teria entrado em pânico. Eu teria retornado a ligação dentro de 1 hora, pedido desculpas por uma decisão inacabada e transferido o dinheiro antes de desligar. Em vez disso, coloquei meu celular virado para baixo no criado mudo e fui dormir, com as mãos ainda tremendo levemente, dizendo a mim mesma que não conseguir dormir por causa disso seria uma pequena forma de derrota. No fim da primeira semana, as ligações não eram só dos meus pais. Minha tia Ruth, a irmã mais velha da minha mãe, de quem eu sempre gostei nas festas de família, mas com quem nunca falei fora dessas ocasiões, me ligou para dizer que estava preocupada com a família
e que seja lá o que fosse aquilo, eu deveria pensar em como pareceria para todos se a notícia se espalhasse. Perguntei calmamente se ela sabia o que o testamento realmente dizia. Houve uma pausa longa o suficiente para eu entender que a resposta era sim, ela sabia, e tinha decidido que não era da conta dela comentar sobre isso. Meu tio Pete mandou uma única mensagem dizendo apenas: ligue para sua mãe. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém perguntou o que realmente tinha acontecido no escritório do advogado. Era aquela solidão específica e familiar de estar cercada por pessoas que te amam o suficiente para se preocupar, mas não o suficiente para fazer uma única pergunta de verdade. Uma parente quebrou o padrão. Minha prima Bridget, irmã do Daniel, 6 anos mais nova que ele, que tinha se mudado para outro estado para fazer faculdade de enfermagem e geralmente ficava fora das questões familiares, me ligou numa quinta-feira à noite e, em vez de pedir para eu resolver alguma coisa, ela simplesmente perguntou o que realmente tinha acontecido. Eu contei para ela. Ela ficou em silêncio e disse: sempre me perguntei por que nunca colocaram seu nome em nada. Essa frase simples me marcou mais que todas as mensagens de voz. Ela não se ofereceu para intervir. Ela só disse que acreditava em mim, e isso foi suficiente para me ajudar a passar pelo resto daquela semana. No domingo seguinte, fui até a casa mesmo assim, principalmente porque evitar aquilo para sempre não era um plano. Era só adiamento. Daniel já estava lá, esparramado no sofá da sala como se fosse dono dele, o que legalmente ele já era havia 11 dias. Minha mãe me recebeu na porta com um sorriso forçado. Você está atrasada. Daniel falava da nova promoção. Eu não estava atrasada. O jantar nem pronto estava. Não discuti nenhuma das duas coisas. A noite inteira se transformou em uma transmissão prolongada sobre Daniel. O novo cargo dele como gerente regional de operações em uma distribuidora de pisos, a caminhonete novinha alugada para comemorar e o futuro promissor, que ninguém definiu, só parecia melhor que o meu. Fiquei em silêncio quase todo o tempo, mexendo em um prato de carne assada sem sentir o gosto, até que minha mãe, perto do fim da refeição, disse: John, a conta de luz chegou. Desta vez paguei, mas você terá que me reembolsar. Sem vergonha ou hesitação, ela disse isso diante de todos, ignorando o que ocorreu nas últimas 2 semanas. Como se eu ainda fosse a parede de sustentação de uma casa que acabou de me dizer, num testamento lido em voz alta por um estranho, que estava sendo entregue para outra pessoa. Olhei nos olhos dela e perguntei baixinho: então isso é sobre a herança do Daniel, não é? A sala ficou em silêncio de um jeito que raramente acontece fora dos filmes. Meu pai cruzou os braços. A coluna da minha mãe se endireitou, como se algo tivesse sido ativado dentro dela. Daniel deu um sorriso de canto, um gesto fácil, despreocupado, como se ele já tivesse vencido uma competição que nem sabia que estava participando até aquele exato momento. Eu me levantei. Disse que tinha acabado pra mim, surpreendendo até a mim mesma. Saí, passei pela lareira com a foto do Daniel jogando futebol, pela luz da varanda que eu paguei com meu último cheque e fui direto ao carro sem olhar pra trás. Naquela noite, sentei no chão do meu apartamento com 3 caixas de sapato cheias de extratos bancários antigos, guardados há mais tempo do que eu pensava. 6 anos de pagamentos da hipoteca, 4 de contas de luz e 31 meses de assinatura de vinho que nunca experimentei. Eu montei uma planilha, depois uma pasta, depois uma segunda pasta para os recibos que eu ainda conseguia encontrar pelo aplicativo do banco, e em algum momento por volta das 2 da manhã, parei de me sentir como uma filha documentando um mal-entendido e comecei a me sentir como alguém montando um caso. 9 dias depois, contratei Marisol Fenwick, advogada com 14 anos em direito sucessório e financeiro de idosos, recomendada por uma colega que passou por situação parecida envolvendo uma casa no lago. O escritório dela era menor do que imaginei. Uma loja convertida, com uma parede cheia de fichários de jurisprudência e um ar-condicionado de janela que fazia barulho a cada poucos minutos. Ela leu minha pasta por quase 1 hora sem dizer muita coisa, de vez em quando circulando uma data ou um valor, e então olhou para mim e disse claramente que o que eu tinha não era sentimental, era probatório. 6 anos de pagamentos documentados e consistentes para um imóvel específico no qual você não tem nenhum interesse de propriedade, ela disse, é exatamente o tipo de padrão que sustenta uma ação por enriquecimento sem causa ou, dependendo de até onde você quiser levar, um trust construtivo sobre parte da herança. Também há a questão do próprio testamento. Você disse que seu pai falava em atualizá-lo por anos e nunca fez. Isso não é motivo automático para contestar, mas junto a um histórico de dependência financeira sua, integra um contexto que um tribunal poderia avaliar se isso chegasse a esse ponto. Você tem base legal, John. A maioria das pessoas que vem aqui magoada não tem. Perguntei o que aconteceria se isso fosse adiante e ela foi sincera. A maioria dos casos como o meu não chega ao tribunal. A vantagem vinha da documentação, mostrando ao outro lado que um juiz poderia decidir contra eles. O que geralmente era suficiente para fazer com que pessoas que, de outra forma, nunca apareceriam por vontade própria se sentassem à mesa. Ela também me disse algo que eu não esperava ouvir de uma advogada, que eu deveria estar preparada para a possibilidade de que, mesmo com uma documentação irrefutável, eu não conseguiria um pedido de desculpas, apenas um valor. Falei para ela
que o valor era o que eu realmente achava que conseguiria. Na semana seguinte, ela trouxe Youssef Adiami, contador forense com 12 anos de experiência em reconstruir históricos financeiros de espólios contestados, o tipo de pessoa que aparentemente sentia verdadeira satisfação em transformar 6 anos de extratos bancários espalhados em um único valor claro. Ele trabalhava em um pequeno escritório, 2 andares acima do da Marisol, com paredes cheias de certificados emoldurados, não fotos de família. E quando deixei as caixas de sapato, ele folheou a primeira por talvez 90 segundos, antes de me dizer, sem sequer levantar os olhos, que este era um caso sólido, do ponto de vista das provas. Que transferências recorrentes em datas fixas, vinculadas a um único beneficiário nomeado e a uma única propriedade nomeada, eram tão fáceis de provar quanto esse tipo de coisa podia ser. Ele levou 11 dias. Quando ele voltou, o total não era os 100 mil redondos que eu vinha estimando na minha cabeça. Era 114.686,19, principal da hipoteca, juros, 4 renovações de seguros separadas e até o último pagamento de um clube do vinho pelo qual minha mãe nunca agradeceu nem uma vez. Ver o número exato até os centavos em uma célula de planilha me impactou de um jeito que a estimativa arredondada nunca fez. Fez com que anos sendo silenciosamente a pessoa confiável parecessem menos um traço de personalidade e mais uma dívida que outra pessoa simplesmente decidiu não perceber. Marisol sugeriu, antes de enviar qualquer coisa formal, que tentássemos primeiro uma sessão de mediação conjunta, uma conversa neutra e extraoficial com um facilitador, com o objetivo de ver se seria possível chegar a um acordo sem que uma notificação extrajudicial agravasse a situação imediatamente. Meus pais concordaram, acho que porque o novo advogado também recomendou a mediadora, uma mulher chamada Harriet Doyle, que passou 18 anos lidando com disputas financeiras familiares e de idosos antes de trabalhar de forma independente, sentou-se. Nós 4, eu, meus pais e Daniel. Como ele agora era, tecnicamente, o titular do bem em questão, nós 4 estávamos sentados ao redor de uma mesa redonda numa sala de conferências, projetada, presumi, para parecer mais uma cozinha do que um tribunal. Não aconteceu do jeito que Harriet claramente esperava. Minha mãe passou quase toda a hora dizendo que família não põe preço no amor, o que achei estranho considerando que eu pagava a hipoteca dela. Meu pai quase não falou. Daniel ficou quase toda a sessão em silêncio, olhando o celular, até que Harriet perguntou se ele consideraria algum reembolso, dado a documentação sobre a mesa. Ele disse calmamente que não merecia ser penalizado por ser aquele em quem eles confiaram para ficar com a casa, expressando em voz alta a verdade que ninguém tinha dito em voz alta pela primeira vez naquela noite. Harriet encerrou a sessão dizendo claramente para os 2 advogados que não achava provável um acordo voluntário sem uma pressão formal. Saí daquela reunião com o estômago ainda embrulhado quando cheguei em casa. Marisol enviou a notificação extrajudicial no início do 2º mês desde a leitura do testamento. Ela detalhou os 114.686,19 em pagamentos documentados, citou o silêncio do testamento sobre qualquer provisão para mim e deu aos meus pais e a Daniel 2 opções: negociar reembolso, ajuste de propriedade ou enfrentar uma reivindicação formal contra o espólio, o que atrasaria o inventário e colocaria o título em disputa até a resolução. A carta foi enviada numa quinta-feira. Meus pais contrataram um advogado especialista em inventário, Wendell Ashby, em 4 dias úteis. Marisol disse, sem maldade, que ele era um bom advogado para quem demorava demais a ser razoável. As ligações seguintes tinham um tom diferente, algumas suplicantes, outras em pânico. Minha mãe deixou uma mensagem começando com desculpas e terminando, após 3 frases, com "Você está destruindo esta família por causa de dinheiro", o que me mostrou o quão pouco daquele pedido de desculpas era sincero. Daniel enviou mensagem sozinho, sem linguagem de advogado. Sério? Por dinheiro? Patético. Li a mensagem 2 vezes no carro, no estacionamento do supermercado, apertando o volante até os nós dos dedos doerem e não respondi. A reivindicação impôs um prazo rígido. O escritório de Wendell Ashby confirmou que o inventário do espólio seria encerrado em 19 dias. E Marisol explicou que, se não apresentássemos um gravame formal e uma notificação de reivindicação contra a propriedade antes dessa data, o título seria transferido para Daniel, livre e desembaraçado, e qualquer reembolso futuro dependeria inteiramente da disposição dele em pagar voluntariamente, o que nenhum de nós tinha muita confiança naquele momento. Tive 19 dias para decidir se escalava a situação e colocava meu nome e o endereço da minha família nos registros públicos de imóveis para sempre, ou se deixava passar e torcia por um acordo informal. Dormi mal nesse tempo, acordando várias vezes fazendo contas. Totais de pagamentos, prazos de protocolo e até quantas mensagens de voz eu suportaria antes de pedir desculpas por algo que eu não tinha feito de errado. Eu liguei para uma colega de trabalho, Priyanka, uma noite por volta das 11, principalmente porque eu precisava ouvir uma voz que não fosse da minha família. Ela ouviu tudo sem interromper e quando terminei disse: "Você já sabe o que fazer, só está esperando alguém dizer que você pode." Ela estava certa. Ainda assim, conferia minha caixa de correio todo dia, esperando uma resposta em vez de catálogos. Daniel me ligou diretamente 6 dias antes do prazo final, com a voz baixa e tranquila de um jeito que eu não ouvia dele há anos. Ele disse que não queria que isso ficasse feio para nenhum de nós, que talvez conseguisse juntar o próprio dinheiro para me mandar 25 mil como um gesto de boa vontade, se eu desistisse da reivindicação discretamente antes que isso fosse mais longe. "Você não precisa de advogado para fazer parte desta família",
família John, disse ele, como se isso tivesse algum valor dito por ele. Meu estômago revirou ao ouvir o valor, não por ser generoso, mas por ser insultuosamente distante do que Youssef Adiami já tinha deixado por escrito em meu nome. Avisei que informaria meu advogado sobre a ligação e desliguei antes que dissesse mais. 2 dias depois, com o prazo se aproximando, pedi a Marisol para registrar a penhora. A reunião de acordo foi no escritório da Marisol 9 dias depois. Os 2 advogados e as 2 famílias, tensos, se reuniram em uma sala de conferências com cheiro de café queimado e toner. Meus pais sentaram-se à minha frente, parecendo menores do que antes. Daniel ficou ao lado deles, braços cruzados, maxilar tenso. Marisol mostrou o relatório completo de Youssef. Transferências, extratos e renovações de seguro. 6 anos resumidos em 11 páginas, terminando com o mesmo número. Ela afirmou com calma que sem os pagamentos de John, a propriedade não existiria como está. Ele tem direito comprovado à parte expressiva do valor e deve ser reembolsado antes do encerramento do inventário. O rosto de Daniel ficou vermelho. Isso é um absurdo. Ele está nos deixando na miséria. Ele está pedindo para ser reembolsado pelo dinheiro que realmente gastou, disse Wendell Ashby calmamente, do próprio lado da mesa de Daniel, o que eu realmente não esperava. Já disse à sua família a mesma coisa 2 vezes. Minha mãe falou com uma voz mais fraca do que nunca. Nunca pensamos que você realmente... Achávamos que entendia que o dinheiro era só o que a família faz. Era, respondi. Por 6 anos foi exatamente o que a família faz. Eu só não percebia que isso só valia em uma direção. Meu pai não tinha dito uma palavra durante toda a reunião. Quando finalmente falou, não foi pra mim. Ele olhou para minha mãe e murmurou. Eu disse que devíamos ter mudado o testamento anos atrás. Ela ficou em silêncio. Falei novamente com mais firmeza do que esperava. Engraçado, disse a Daniel. Fiz isso por você durante anos. O silêncio permaneceu por um tempo. Então, Youssef, que tinha ficado para responder perguntas sobre o relatório, pigarreou e mencionou algo quase como um comentário à parte. Ao reconstruir os registros financeiros da família, ele achou um padrão de transferências dos meus pais para Daniel. Por cerca de 6 anos, totalizando pouco mais de $38 mil registrado no antigo talão de cheques da minha mãe como empréstimo de negócios devolvido. Nenhum reembolso apareceu em 6 anos de extratos. O rosto da minha mãe empalideceu. Daniel ficou em silêncio, o que disse mais do que qualquer explicação. No final, eles concordaram com termos que nenhum deles teria aceitado 1 hora antes. Daniel refinanciaria a casa em seu nome e me pagaria o valor total documentado. Tudo com Priscilla Landry, responsável pelo fechamento imobiliário, que tem 9 anos de experiência em transferências residenciais, que nos orientou na papelada com eficiência tranquila, como quem já presenciou reuniões de família piores. O dinheiro entrou na minha conta 2 semanas depois, sem faltar nada. Não confirmei o recebimento, nem agradeci. A notícia se espalhou pela família toda mais rápido do que eu esperava, e não do jeito que Daniel provavelmente queria. Minha tia Ruth ligou de novo, desta vez sem advertências. Pediu desculpas pelo que disse antes e contou que Bridget mostrou os números reais. Depois de ver tudo escrito, entendeu por que agia assim. Uma prima com quem quase não falava enviou só "fez bem". Daniel, enquanto isso, teve que vender a caminhonete alugada em até 2 meses depois do fechamento do refinanciamento, porque só a nova parcela do financiamento, aquele que ele aparentemente nunca tinha calculado antes de concordar em ficar com a casa, não deixava espaço para os 2. Ninguém fez questão de apontar isso no dia de ação de graças, que todos passaram separados naquele ano pela primeira vez em décadas, mas todo mundo percebeu. Usei o acordo como entrada para uma casa pequena só minha, a 40 minutos da deles, perto para visitar se quisesse, mas longe o suficiente para evitar visitas inesperadas com contas de luz. Meses depois, Daniel enviou uma última mensagem. Espero que esteja feliz. Você estragou tudo. Li isso em pé na minha nova garagem, desempacotando a única coisa que pedi no acordo. As ferramentas antigas do meu pai, que ninguém mais quis. Não respondi. Pendurei o velho nível do meu pai em um prego na parede da garagem, conferi se ele estava reto e alinhado, e dei um passo para trás para olhar para ele por um instante antes de voltar a desempacotar. Pela primeira vez, ninguém precisava dizer que eu era filho de verdade de alguém. Eu simplesmente era isso na única casa que de fato precisava que eu fosse.